gente, agora acredito que vai dar certo. Crendo que logo logo vai rolar a nossa live aí. Logo logo as coisas vão se encaminhar, vai dar bem certinho, vai ser bem bacana. Guardando o nosso querido apóstolo entrar. E já vou, quando ele entrar aqui, chamar ele para o nosso convite aqui. Vai estar bem bacana. Só aguardando ele entrar. Apóstolo Ricardo Ribeiro, do Rio de Janeiro. Uma live sobre cultura grega, cultura hebraica. Nós vamos falar da estátua que Daniel profetizou sobre Nabucodonosor. Vai estar bem bacana aí mesmo, gente. Só esperando então o pastorzão entrar aí. Vai estar top demais. Logo logo ele já deve estar entrando. Aê! Agora foi. Aleluia. Aê! Tem que dar certo, irmão. Glória a Deus. Agora sim! Ficou bom demais. Amém. Amém. Glória a Deus. Só regular a câmera aqui um pouquinho. Top! E aí, meu querido, tudo bem? Melhor agora, cara. Tava com saudade de você. Já tem tempo que a gente não faz live, né? Saudade, saudade. Vi que fez muita live bacana nesse tempo aí. Andei acompanhando também o trabalho. Muito legal. Vi que Amém. criou uma conexão muito bonita com o apóstolo Ricardo Wagner. Vocês aprontaram bastante aí, muita coisa legal. Não, o Glória Ricardão a Deus pela arrebentou tua aqui. vida aí. Amém. Amém. Glória a Deus. Tá me escutando bem? Tô te escutando. Tô achando teu volume um pouquinho alto. Não sei se você tem como diminuir Alto? um pouquinho da sua voz. Mas se não der, não tem problema não. Não tem problema não. Vou diminuir um pouquinho aqui, tá bom? Pouca coisa. Show. Eu tô fazendo a princípio a live sem fone nenhum. Tá Não, bem tá bom. só no celular. Eu diminuo aqui. Pronto. Vamos lá? Vamos! Glória a Deus. Com certeza. Eu quero começar orando aqui. Não sei se você tá com aquele teclado ungido teu aí, tá? Eu tava, na verdade, esse foi o problema. Na sala onde tá o teclado, Ah, não a chegou a conexão entender. não é boa. Tá, então deixa Eu eu fazer. tentei 10 vezes conectar com o senhor Não e tem, não conectava de jeito nenhum. não tem Então problema. estamos sem teclado agora. No problem, no problem. Eu trouxe um violão. Então tá bom, pô. Toca o violão aí, cara. Faz um louvor de abertura pra nós aí. Vamos adorar a Deus junto, então? Aleluia. Glória a Deus. Tá me ouvindo bem? Perfeito. Vamos adorar? Vamos embora. Vamos pra cima. Vamos lá, então. Em espírito, em verdade, te adorando, te adorando. Em espírito, em verdade, te adorando, te adorando. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis, Rei dos reis Senhor. e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis, porque eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, Onde flui. onde flui o amor. Senhor, no nome de Pra Jesus, te Pai, adorar, nós te adoramos aqui agora, Pai. reis
Invocamos o teu porque nome. eu nasci, ó Rei Jesus. Tudo é para ti, Meu Senhor. prazer te Toda honra, louvar, toda glória é tua. meu prazer é estar nos Aleluia. lábios do Senhor. Meu prazer é viver Show. casa de Deus, onde flui o amor. Glória a Deus. Aleluia. Amém, meu irmão. Louvor Aleluia. tremendo. Obrigado por isso, viu? Nós queremos começar essa live invocando o nome do Senhor. Hoje pela manhã eu tive a oportunidade de ler um texto tremendo quando Salomão estava consagrando o templo que ele fez para o Senhor. Amém. A Bíblia diz, eu nunca tinha percebido isso, mas a Bíblia diz que Salomão fez um altar de bronze de 2 metros de altura, aliás, de largura, do tamanho de uma cama praticamente, de casal. Ele fez um altar de bronze, ele subiu em cima do altar e orou a Deus. E a oração dele foi: Senhor, ouve a oração do povo. Olha que coisa interessante. Ele disse: Senhor, ouve a oração do povo. Quando o povo pecar contra ti, ouve o seu povo. E eu falei: que legal. 2 coisas. Primeiro, Glória a Deus. nós temos que subir no altar do Senhor. E a segunda coisa que eu vi ali, que eu achei linda, é que existem orações que ativam outras orações. Senhor, Aleluia. Senhor, eu oro para que o Senhor ouça a oração do povo. E aí Deus responde, né? Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face, se converter dos maus caminhos, eu ouvirei do céu. Os céus estão abertos para ouvir as orações, amém? Amém. Então está aberto o portal. Vamos falar sobre cultura grega versus cultura hebraica, né? Aleluia. Solta o rolo aí antes que a live vá embora. Esse tempo passa muito rápido nessas lives. Glória a Deus. Vamos então conversar sobre esse assunto? Vamos embora. Partiu. Bora lá, gente. Bom, para começar, e a introdução necessária, ela se encontra em Daniel, capítulo 2, que é a visão que Daniel tem de uma estátua, onde a cabeça era de ouro, o peito de prata, as pernas de bronze e os pés de ferro. E aquela visão que ele tem, onde ele revela ao rei Nabucodonosor todo o futuro, tudo que ia acontecer a partir dali, o que aconteceria, os reinos que viriam depois dali. E depois, o 5º reino, então, seria um reino que jamais teria fim, que subsistiria para sempre, que é o reino de Deus. Só que para a gente entender melhor e conversar um pouco melhor sobre isso, a gente precisa falar sobre essa visão e quem foram esses reinos, o que aconteceu desses reinos. E eu convido você a dar uma pesquisada na tua Bíblia, abre Daniel capítulo 2, é super interessante, muito proveitoso mesmo. Abre Daniel capítulo 2 aí, vale muito a pena. E nós vamos acompanhar então agora o que acontece durante esses reinos, beleza? Podemos tacar e fechar? Vamos lá. Vamos lá, então, gente. Bora. Bom, então Daniel tem uma visão de uma estátua e ele começa, então, explicando a estátua para o rei Nabucodonosor. E ele fala o seguinte: olha, rei, a cabeça de ouro é o Senhor, é o teu reino, é o reino da Babilônia. Então, esse reino da Babilônia, ele seria, então, um reino poderoso, um reino muito forte, que exerceria governo por um período de tempo. Porém, depois ele seria sucedido por outro reino. E o reino da Babilônia foi imensamente poderoso por 70 anos. Por 70 anos foi um reino devastador, um reino de guerra, um reino de muito poder. Por exemplo, um dia, uma esposa estava entediada, ela chegou para Nabucodonosor e disse: eu gostaria muito de um jardim. Eu gostaria que o Senhor construísse um jardim para mim. Porque eu quero ter um lugar que eu possa admirar, um lugar onde eu cultive as minhas flores. Então o rei constrói um jardim. E esse jardim é conhecido como o Jardim Suspenso da Babilônia. Uma das antigas 7 maravilhas do mundo. Então, para ver o tamanho da grandeza do reino de Nabucodonosor, do reino da Babilônia.
Então ele tem muito poder e muita influência. Porém, como a gente sabe o que acontece na história, o reino então da Babilônia, ele é superado, ele é vencido, e existe um próximo reino, o reino da Pérsia. Então, depois da Babilônia, então vem os persas. E esse reino da Pérsia é um reino também muito poderoso, muito forte, muito inovador. Por exemplo, sabe quais foram uma das grandes invenções deste reino, apóstolo? Não sei. Os Correios. É mesmo? É um reino extremamente inovador, e uma das grandes invenções, então, que eles têm são os Correios. O reino da Pérsia, então, tem a ideia de estabelecer uma correspondência, cartas, onde poderia ser entregue, então, de um lugar para o outro. Então, os Correios são uma das grandes inovações desse reino da Pérsia. Começa lá o rei Ciro, que depois Daniel também é conselheiro dos reis da Pérsia, né? Daniel, ele é conselheiro dos reis da Babilônia, e depois ele é conselheiro dos reis da Pérsia. Ele foi conselheiro de 6 grandes reis, Daniel. Uau. E ele também foi conselheiro desse reino da Pérsia. Então foi um reino muito poderoso, muito grande, que ele teve grande relevância também na questão siderúrgica, metais. Então esse reino foi muito inovador, o da Pérsia. Porém, o reinado dele não dura. Aixerxes, o Alex Viana aqui falou muito bem. Ciro foi Babilônia, Ai e Xerxes foram os reis da Pérsia. Perfeito. Deixa eu te falar. Segura para mim esse cultura grega versus hebraica que está escrito aí. Segura com o dedo e fixa para o pessoal que está chegando saber sobre o que nós estamos falando aí. Vamos lá. Aqui. Fixar. Fixou? Aí. Só um pouquinho. Ainda não. Não é apertar. Achei. Ficou, agora pronto. Show de bola. E o horário você sabe ver como é que muda aí. É só lá em cima clicar nesse ao vivo aí que você marca o horáriozinho para saber quando está acabando. Show de bola. Só dar uma clicadinha aqui, tudo certo. Vamos que vamos. Vamos lá então, Daniel 2. Estou abrindo aqui a minha Bíblia também, para a gente acompanhar. Bom, bora lá. Então vem o reino da Pérsia, um reino muito poderoso aí, um reino que tem grande influência sobre as nações. Mas depois o reino da Pérsia é superado por um grande reino, e esse reino é o que a gente vai ter muita atenção, que é o reino da Grécia. E a grande figura do reino da Grécia, uma das grandes figuras do reino da Grécia, foi um homem de guerra, um homem brilhante, chamado Alexandre o Grande. Então, Alexandre Grande, então, é um dos grandes ícones desse reino da Pérsia. Então, ele se levanta em grande poder, ele se levanta em grande autoridade, e ele estabelece, então, ele conquista todos os reinos do mundo. Dizem, inclusive, alguns historiadores, que com 30 anos, Alexandre chegou a entrar em depressão, porque ele não tinha mais o que fazer da vida. Ele já tinha conquistado todos os reinos, já tinha feito guerra, já tinha feito tanta coisa, que ele entrou em depressão com 30 anos, porque ele não tinha mais o que lutar. Fantástico. Fantástico. Então, e aí já era o reino da Grécia, né? Não sei se te convém, o reino da Grécia. Não sei se te convém já soltando aí as partes da estátua para o pessoal já ir montando o mapa mental enquanto você fala. Show de bola. As partes da estátua, então, só deixa eu achar aqui rapidinho. A visão. Daniel 2. Aqui. A cabeça era feita de ouro puro. Onde o que peito tá? e o braço eram de prata. Tá em que verso? É o 32. Ah, tá, isso mesmo. 32 aqui. Verso 32. Tá. O ventre e os quadris eram de bronze, as pernas eram de ferro, e os pés eram parte de ferro e parte de barro. Então, parte de ferro e parte de barro. Então, quando fala cabeça de ouro, seria o grande reino da Babilônia. O peito e os braços de prata, então foi o reino da Pérsia que sucedeu. E agora a gente está falando dos quadris, aqui então,
que eram de bronze, ventos esquadrias que eram de bronze, que foi o reino da Grécia. E esse reino, eu gostaria de falar um pouco, foi um reino conhecido também por poder, por guerra. Alexandre, então, foi um grande guerreiro, um grande homem de guerra, mas a grande característica desse reino, e isso a gente precisa falar e precisa gastar tempo, foi a filosofia, a mentalidade. A Grécia, então, ela não apenas conquistou por guerra, não apenas venceu e conquistou os territórios, mas uma das grandes sacadas do reino da Grécia era estabelecer cultura através das suas conquistas. E como eles estabeleciam essa cultura, esse modo de pensar, através da sua filosofia. E daí, então, surgem os grandes filósofos gregos. Quem são eles? Aristóteles, Platão, Sócrates. Olha aí, ó, os psicólogos, eu tenho muito psicólogo que me segue aqui, os psicanalistas. Entendam isso porque vocês têm ministério profético e vocês precisam entender essa virada de chave aqui agora. Vai lá. Show de bola. E então, e isso é muito importante a gente abordar, esses caras, então, o que acontece? Eles começam a disseminar como o povo deveria pensar. A filosofia, então, ela começa a entranhar, não mais agora a conquistar, estabelecer o governo e domínio. Então, agora a Grécia, ela não parte mais para a ideia da guerra, mas parte para a ideia da filosofia, através, então, dos ensinos de Sócrates, Platão, dos ensinos de Aristóteles. Então, muitos dos ensinos deles, que a gente já vai abordar, da diferença da mentalidade grega e hebraica, então o povo começa a pensar daquela forma. Ele começa a pensar com a mente grega, né? Exatamente. O povo, então, se torna grego na maneira de pensar. E isso é muito importante, porque o reino que vem depois, que era as pernas de ferro, pé de ferro e pate de barro, que é o reino de Roma, um reino conhecido por esmigalhar os inimigos, por ferro justamente nessa característica de acabar com os inimigos. E esse reino de Roma, então, ele conquista, ele derruba o reino da Grécia, só que agora vem um detalhe muito importante. Ele derruba o reino da Grécia, mas não muda a filosofia, continua com a mesma filosofia da Grécia. Até por isso muita gente confunde os gregos com romanos até hoje. Muita gente Exato, confunde. né? E outra coisa, só para deixar um extra aí, ô Lucas, a palavra cultura, ela está extremamente conectada à palavra culto, sabia disso? Sim. Eu digo sempre que toda cultura é um culto. Toda cultura tem um culto por trás. Então, isso não foi por acaso. Quando os gregos eles tomaram as nações, pronto, conseguimos a geografia, agora vamos colocar a cultura, ali eles estabeleceram altares perpétuos que duram até hoje por causa dos cultos. Que a filosofia é um culto. A mentalidade é um culto. Por isso, o Paulo fala, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento para que experimenteis a boa, perfeita vontade e agradável de Deus. Ele está falando, renove o seu culto, renove o culto racional. Culto racional, né? É a maneira de pensar. Então, a cultura grega estabeleceu os cultos inconscientes da filosofia grega, que é onde você vai entrar aí. Roma veio migueliano, tudo, mas manteve a cultura grega. Vamos lá, segue daí. Bora, você falou muito importante. Por exemplo, hoje, a nossa sociedade ela é levada a pensar por um pensamento humanista, onde o homem se tornou o centro de tudo. E muitos, inclusive, buscam a Deus para si, não por causa de Deus. Da onde veio isso? Da cultura grega. Cultura grega, exatamente. E por isso que é tão importante nós pensarmos e falarmos sobre esse assunto. Obrigado, meu amor. Então, tanto que Roma conquista e o Novo Testamento, dentro do Império Romano, ele é escrito em qual idioma? Grego. A coisa foi tão séria que tiveram que... A cultura obrigou a versão da Septuaginta criar a versão grega do Novo Testamento, que é a que gerou as traduções que nós temos. E eu vou além. Jesus foi tão influenciado, entre aspas, ao poder dessa cultura que ele diz, eu sou o alfa e o ômega.
Boa, boa. Pega. Ele podia ter falado, eu sou como é que é no hebraico? O Aleph, o último do hebraico eu não lembro. Mas ele fala, eu sou o Alfa e o Ômega. Ele usa a mentalidade grega porque o povo já estava pensando grego. Só ia entender dessa maneira. Primeira e última letra do alfabeto grego. Perfeito, é isso mesmo. Então, o Novo Testamento ele cita o grego. Tanto que quando nós falamos da cultura romana, a gente fala o quê? Cultura Romana. Uhum. Greco-romana. Ou seja, apesar de Roma ter conquistado, Roma ter excelentes guerreiros, quando nós olhamos o filme como Gladiador, nós vemos aqueles caras fortes, tudo, e eles serem extremamente capazes de destruir os seus inimigos, eles não mudaram a sua mentalidade. Roma não tem cultura, Roma tem força. Roma tem domínio, mas não tem cultura. Cultura é grega. Exatamente, eles continuaram. Tanto que Jesus, Paulo, no Novo Testamento, ele volta e vem enfrentar os gnósticos. Provenientes da onde? Da cultura grega. Sim. E então, Roma conquista, então estabelece governo, domínio, mas continua pensando de maneira grega, continua sendo influenciado pela cultura grega. Porém, agora a gente precisa falar da parte, e essa é a parte mais importante. Olha só, gente, a parte mais importante do sonho de Daniel, onde ele diz o seguinte, mas... Eu acho que vale a pena soltar esse texto do versículo 32 em diante até a pedra, né? Para o pessoal já ver o mapa todo aí. Pode ser. Vamos lá. 31. Tu olhaste ao rei e diante de ti estava uma grande estátua, uma estátua enorme, impressionante, sua aparência era terrível. A cabeça da estátua era feita de ouro puro. Babilônia. E o braço eram de prata. O ventre e os quadris eram de bronze. As pernas eram de ferro e os pés eram de parte de ferro e de barro. Enquanto estavas observando, uma pedra soltou-se sem auxílio das mãos, atingiu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmigalhou. Então o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro foram despedaçados. Viraram pó, como pó da debulha do trigo da eira durante o verão. Glória. E o vento os levou sem deixar vestígio. Mas a pedra que atingiu a estátua tornou-se uma montanha e encheu toda a terra. Irmãos, vocês prestaram atenção nesse texto? Se não prestaram, leiam esse texto 50 mil vezes hoje só de multa porque não prestaram atenção. Glória a Deus. E explicando, olha o que ele fala depois explicando. 44, acompanha comigo. Na época desses reis, o Deus dos céus estabelecerá um reino que jamais será destruído e que nunca será dominado por nenhum outro povo, nem por anticristo. Olha aí. Vamos parar destruirá todos os reinos daqueles reis e os exterminará, mas esse reino durará para sempre. Eu adoro isso, mano. Eu pego fogo nisso. Eu não maravilhoso, cara. Eu não consigo ficar sem imaginar aquela estátua gigante achando que era alguma coisa e a pedra lançada sem mãos caindo nos pés, a estátua se desmoronando em poeira e a pedra se transformando numa montanha e o reino se estabelecendo, um reino que não terá fim. Glória a Deus. Nunca mais haverá um babilônico que vai tomar esse reino. Nunca mais haverá um grego, um persa, um Xerxes. Aquele filme 300, irmãos, é o Xerxes, são os persas. Né? Nunca mais... É o Rodrigo Santoro, né? Nunca mais haverá um Xerxes, nunca mais haverá um Alexandre o Grande, que terá um romano que terá poder. Não, o romano é o Papa, irmão. Não haverá poder, porque a pedra já foi lançada e derrubou essa estátua. Essa é a visão. Glória a Deus. E isso é muito, muito bacana, cara, porque olha a sequência da história. O reino da Babilônia, vem a Pérsia, vem a Grécia, vem Roma, e o que acontece? Qual é a pedra que despedaça todos esses reinos? Jesus.
Jesus é essa pedra que despedaça todos os reinos e se torna uma montanha e enche toda a terra. Então, é interessante nós abordarmos isso, porque a cruz, ela não é apenas uma estrada para a salvação, mas a cruz é o momento onde o rei vence a guerra, onde todos os reinos do mundo são colocados debaixo dos pés do rei Jesus. É o momento do evangelho, aquela palavra evangelho que tanta gente comenta. E quando Jesus ele cunha essa palavra, o rei venceu a guerra. O rei venceu a guerra. Isso foi para quem está chegando Oi? atrasado, para quem está chegando. Meu áudio está baixo? Eu posso aumentar aqui. Para quem está chegando atrasado nas lives aí, isso aí já foi falado aqui, ó. A palavra evangelho, ela era usada, não foi inventada para crente, para igreja, não. Essa palavra já era usada quando um rei vencia uma guerra. O mensageiro ele ia até o meio da praça, ele subia em algum lugar alto e ele gritava Evangelion, ou o rei venceu a guerra. Então, quando Jesus diz pregai o evangelho, Jesus está dizendo o seguinte: vencemos, acabou, acabou. Agora é só triunfo. É o caminho da... Nós estamos em escalada à restauração de todas as coisas. Aleluia. Glória a Deus. E só para corroborar, quando Jesus cunha a palavra igreja pela primeira vez, ele está com os discípulos num lugar chamado Portas do Inferno, e eu tive o prazer de estar lá. Uau! Eu tive o prazer de conhecer esse lugar, né? Que é em Banhas, Israel. Eu conheci esse lugar, então ele está na frente daquele lugar onde nós tínhamos o templo de Pan, daquele desenho animado Peter Pan, que levava as crianças. Sim. Crianças pequenas, bebês eram sacrificados naquele tempo. Onde se tinha o templo do imperador romano, César, e o templo de Zeus, Grécia. Olha como a Grécia continuava viva ali. Então ele olha para aqueles três templos, para toda aquela bruxaria, para toda aquela feitiçaria que estava acontecendo. E dizem que ali, naquele lugar, tinham cabras dançantes, né, possuídas por espíritos demoníacos que ficavam dançando nas portas do inferno. Exatamente. Rabinos contam lá em Israel que naquele lugar é um lugar de tanta manifestação demoníaca, de um espírito tão denso das trevas, onde as carpas eram incorporadas. Elas literalmente cediam o corpo para demônios e elas dançavam em frente àqueles templos. Imagina o pavor que deveria ser ver aquilo. Meu Deus do céu. Deve ser horrível. A gente ouviu falar de chupa-cabra e já ficou apavorado. Agora tu imagina com as cabras dançando. Inclusive, na minha opinião, foi o primeiro grupo de funk da face da Terra. Foi as cabras dançando lá naquela época. Agora, o Pan, tem o Pan do Peter Pan e tem o Pan, que é o espírito da floresta, que ele é uma cabra, né? Ele é um caprino que toca flauta. Eu tô me vindo na mente. Ele é uma cabra, é um caprino que toca flauta e encanta as pessoas para entrarem na floresta e ali se perderem na escuridão. E agora tu imagina todo aquele pavor, aquele cenário de pânico. Jesus leva os discípulos e fala para eles, olha para lá, olha aquilo tudo. Eu tenho algo para dizer, vocês são a minha igreja e as portas do inferno não vão prevalecer sobre a igreja. Glória a Deus, meu irmão. Glória a Deus. O reino chegou. Glória a Deus. O rei chegou, ele venceu a guerra e agora o reino chegou. Agora chegou o momento de implantar o reino. Chegou o momento de estabelecer o reino. Vamos virar uma chave aqui então, gente. Vamos virar uma chave aqui, porque a hora passa. Já estamos com quantos minutos de live aí? 30. Maravilha. Então tá certinho. Estamos no meio. Então Babilônia estava com tudo. Babilônia é o começo de tudo. A cabeça da estátua é de ouro, Babilônia. Babilônia é Babel. Babilônia, no fundo, ela vem lá de trás. Irmão. Babel, o espírito de confusão, a torre de Babel. E aí vem os medos e persas e tiram a Babilônia. Depois a Grécia toma tudo, implanta a cultura grega, a grego-romana, porque as pernas de Roma são mistura de ferro com barro, porque é uma falsa força, é uma força
fraca, né? Uma força misturada. E os pés, eles são as ramificações, as culturas que se criaram da cultura grego-romana. Aí vem Jesus, uma pedra que a Bíblia diz que é a pedra lançada sem mãos, a pedra que foi rejeitada, a pedra angular, a pedra de esquina, Boa. que vem se que por isso se diz, não, Jesus falou, não ficará pedra sobre pedra, ele falando da queda da cultura religiosa para o início da igreja, porque dali se levantaria Perfeito. uma montanha feita de pedras vivas que somos nós. Ele foi a primeira de muitas, a pedra, por isso se tornou a montanha. Agora a questão é a seguinte: a herança cultural grega, aqui que está, ela continua aí. E é interessante a gente chegar num ponto que, na minha opinião, foi chave para isso. Vamos lá. Jesus estabelece o reino, ele discipula, então, os seus 12, ele pratica o apostoléu, ou seja, o apostolado, ele os envia, então, para disseminar a cultura do reino nas nações, envia para conquistar o mundo inteiro, e realmente o mundo foi abalado pelo evangelho daquela época. Então, foi uma transformação incrível o que aconteceu. Então, eles enviam, porém, e agora vamos entender um pouco desse ponto. O evangelho, ele nunca foi, ele nunca tinha um material escrito, ele era passado de boca a boca. Apesar do Velho Testamento já existir, já houve o concílio, ele já estava aí a Septuaginta, mas o Novo Testamento, ele vinha sobre uma segunda aliança. Ele vinha sobre a aliança agora da cruz de Cristo, e não existia material sobre isso. Sim. O ensino era literalmente de boca a boca, era popular. Sim. E o que acontece? Os nobres da época, os reis, os grandes os imperadores, os negociantes, os nobres da época, consideravam esse evangelho algo muito populista, algo muito simplório. Eles não valorizavam o evangelho. Então, aí surgem, lá por 200 depois de Cristo, uma turma chamada apologistas. Guarda bem esse nome, os apologistas. E o que essa turma resolve fazer? Essa turma, então, resolve, nós precisamos defender o evangelho pela cultura deles. Nós precisamos defender o evangelho pela cultura da sociedade. Nós precisamos, então, fazer com que o evangelho seja respeitado perante a sociedade. Então, aqueles caras começam, então, a escrever material e a fazer um material dentro da cultura grega. Uhum. E eles, então, resolvem explicar o evangelho não pela cultura do evangelho, pela cultura hebraica. Até porque já não era uma língua já falada naquela época. Existia toda a ruína do Império Judaico, né, do Império Hebraico. Então, eles resolvem explicar o evangelho através da cultura grega. Eles resolvem defender o evangelho pela cultura grega. E nesse ponto da história, então, o evangelho começa a tomar forma, começa a ganhar conteúdo, e de certa forma até força, mas baseado agora não na cultura hebraica, mas agora sendo explicado pela cultura grega. E aí que a coisa começa a distorcer um pouco, porque depois vem a história de Constantino. Lembra de Constantino? É um caminho depois de outro, né? Porque Constantino, ele já chega encontrando um povo aberto ao sincretismo cultural. E Constantino, ele amava o Deus Sol, ele era apaixonado. No Edito de Constantino, ele diz que ele era apaixonado pelo venerável Deus Sol. E então ele engana o povo dizendo que se converteu a Cristo, mas ele escreve uma carta secreta. Nessa carta secreta ele diz assim: olha, eu entrego a minha vida a Jesus Cristo de Nazaré, mas não abro mão da minha fé ao venerável Deus Sol. Aí que bagunça tudo, né? Porque quando ele faz isso, a cultura grega ela vem junto, porque ele começa a pegar as estátuas dos gregos que tinha, dos deuses gregos, e ele começa a dizer: aquele ali não é Zeus, não, aquele ali é São Pedro, aquele ali não é... E traz o sincretismo, essa confusão para dentro da igreja, o que dá origem ao catolicismo e essa bagunça toda que está aí. E agora tu pensa, o aniversário do Deus Sol era 25 de dezembro. Agora o Império era cristão. O que a gente faz com 25 de dezembro?
Não, isso aí, essa vai longe, mano. Eu tenho um livro sobre isso, que é o meu livro, chama-se O Calendário de Deus. Eu tenho um curso online também sobre isso. O domingo, né? Porque olha só como é que é interessante. Os dias da semana, os meses, eles são homenagens a muitos deuses gregos e cultura grega, né? Jano, depois Februz, depois Marte, depois Afrodite, Uhum. depois, então, janeiro, fevereiro, março, abril, depois Maia Maestas, depois Juno, aí depois vai vindo para os grandes líderes gregos, né? Aí vem Július, que é em homenagem a um imperador, Augustus, que é agosto. Agora, os dias da semana são homenagem a deuses nórdicos. Agora já vem lá de trás, né? Que é Thursday, dia de Thor, Friday, dia de Frida, Wednesday, o dia de Odin, né? São dias nórdicos. Só que uma coisa interessante, o primeiro dia da semana, o Constantino não colocou para um deus viking, para um deus nórdico. Ele colocou para o deus dele, que é o deus Sol. Por isso que é Dominus Dai, o dia do Senhor, no latim, que para ele, que no inglês foi traduzido para Sunday, o dia do sol. Aí, Uau. olha, aí as pessoas falam assim, na igreja, cheias de fé, né? Domingo é o dia do Senhor. Esse negócio de guardar sábado é coisa de judeu. Só que todos os dias são do Senhor, aleluia, não tem problema Amém. nenhum. Não Romanos vamos 8. mexer com isso, não. Não vamos mexer com isso, não. Mas há um motivo pelo qual esse dia foi tirado. O Shabat foi colocado. E esse motivo tem a ver com Constantino e com essa construção aí da tentativa de se levantar novamente a estátua que havia caído. Uau! E agora tu pensa na bagunça de Constantino. Ele estabelece uma igreja, Igreja Católica Apostólica Romana, através do pensamento grego. E ele vinha de um ensino, e ele vinha de toda uma bagagem também de pensamento grego. E Roma, na época, apóstolo, conquistou 90% do território mundial. 90% do território conhecido mundial. Com o pensamento grego. Com o pensamento grego, e estabelece uma igreja com pensamento grego também. Pensamento grego e força romana. Olha que Exatamente. Pensamento grego purinho. E agora toda a igreja, toda a teologia da igreja, todo o pensamento da sociedade é um pensamento grego. Aí vem um cara chamado, dentre tantos reformadores que nós tivemos, vamos citar só um. Vem um cara chamado Lutero, ele faz algumas arrumaçõezinhas, né? Algumas arrumaçõezinhas, e a galera fala, pronto, tá tudo resolvido, resolvemos a situação, agora não somos mais gregos, não somos mais romanizados. Só que, irmão, tá tudo romanizado ainda, não é o fato de você ter tirado 3, 4 estátuas de dentro da sua igreja, de você ter parado de falar Maria, que a mentalidade grega saiu de dentro da igreja. Só vou deixar uma chavezinha aqui para você falar. Uma coisa que me arrepia, inclusive dia 15 de agosto, vocês estão convidados, eu vou insistir, ainda tem vaga para o Prophetic Day, que é a nossa escola de ativação profética aqui em Teresópolis. E a primeira coisa que a gente faz no Prophetic Day é quebrar o pacto com Hermes. Uau! Sabe por quê? Como é que pode você entrar para o seminário teológico e ter uma matéria chamada hermenêutica? Se Hermes era o mensageiro de Zeus aos homens. Uhum. Então, se Hermes era o mensageiro de Zeus aos homens, eu quero mensagem de Zeus ou eu quero mensagem de Deus? Olha como é que, inconscientemente, a teologia, ela tem um pacto com o espírito de Hermes para trazer a cultura grega de Zeus no lugar da revelação bíblica original. E isso é muito importante, apóstolo. Muito importante falar, porque a nossa cultura, então, ela é puramente grega. A nossa sociedade, ela pensa de forma extremamente grega. Nós enxergamos o mundo de forma grega. E isso não é algo que nós, muitas vezes, temos o controle. Por quê? Porque a nossa educação,
ela é feita através de todo um pensamento grego. O calendário de educação, as matérias na escola, eles são organizados por um pensamento grego. Nossas Então, palavras são gregas, né? as palavras do português também, né? 70% das nossas palavras. A palavra entusiasmo, ela é uma palavra grega que significa, sabe o quê? Possuído pelo Espírito. Meu Deus. Hein? Apesar de ser uma língua latina, né? Claro. Mas somos muito influenciados pela língua grega também no português. Tel e asmas, com tel dentro de você. É uma palavra usada para possessão espiritual ou para possessão espiritual da parte de Deus. Mas olha só como é que as palavras gregas são poderosas e elas estão dentro do nosso subconsciente. Exatamente. E esse é o ponto que a igreja precisa entender. Porque além do mundo pensar de forma grega, a sociedade pensar de forma grega, o pensamento desse mundo é grego, a nossa teologia também é grega. Nós aprendemos a ser teólogos pelo pensamento grego. Sim. E não pelo pensamento hebraico. Sim. Então nós estamos dentro de um mundo que pensa de forma grega e agora nós tentamos resolver e trazer o pensamento do reino de forma grega também. Porque é assim que aprendemos a pensar. Porque assim, é natural nós pensarmos assim. Nós somos ensinados principalmente a parte ocidental do mundo, que é a nossa parte, onde nós estamos inseridos, Estados Unidos, Brasil, Europa, essa parte ocidental, ela é fortemente influenciada pela cultura grega. Ela pensa de maneira grega as coisas. E agora a gente pode então abordar algumas das diferenças da cultura grega e da cultura hebraica. Vamos lá? Vamos lá. Vamos lá. Primeira diferença que nós vamos abordar. Como nós enxergamos as coisas. A cultura grega, ela é extremamente voltada à beleza. Primeiro ponto. A cultura grega é extremamente voltada à beleza. Quando nós enxergamos, então, um carro. Você vai comprar um carro. Uma das primeiras coisas que tu pensa para comprar um carro, ele tem que ser bonito. Tem que ser um carrão, tem que ser belo. E tem que ter faróis, bonitos, bem redondos, e traseira bonita, porque tem uma mensagem subliminar, né, para o homem comprar pensando no subconsciente do desejo que ele tem pelo sexo oposto. Olha, exatamente. As estátuas gregas, quando a gente lembra a cultura grega na arte, o que nós vemos? Estátuas lindas, bem feitas, aquela estátua de Davi, sim, todo desenhadinho, fortão, bonitão, porque o grego, ele valoriza muito a beleza. E agora eu vou te fazer uma pergunta. O nosso marketing, o jeito que nós vendemos as coisas, a gente não vende mais pela imagem do que pela utilidade? Sim, sim. Por exemplo, qual é o hambúrguer mais vendido do mundo? McDonald's. E outra coisa, eles fazem maquiagem de hambúrguer para tirar foto, porque quando você vê na foto é uma coisa. Eu sou analista de marketing, eu sei o que é isso. Fazem maquiagem de hambúrguer para tirar foto porque as pessoas compram pelos olhos. Exato, isso que tu falou é um pensamento puramente grego. Nós compramos pelos olhos. Ou seja, o hambúrguer de maior sucesso no mundo é o McDonald's. Por quê? Porque eles vendem pelos olhos. É o melhor hambúrguer que existe. Pela cor vermelha com amarelo, que estimula fome e sede, o vermelho com amarelo. Exato. É o melhor hambúrguer que existe? Não, para mim, na verdade, o McDonald's é um hambúrguer muito comum. Eu não acho nada especial no McDonald's. Aqui na minha cidade tem hambúrgueres muito melhores que o McDonald's. Não, no sul... Mas por que eles são tão bons no que fazem? Porque eles vendem pela imagem. Então tá bom. Exatamente. Vamos lá. Grego pensa imagem. Hebraico? Propósito. O hebraico é voltado ao propósito. Qual é o propósito dele? Por exemplo, quando nós olhássemos uma cadeira, a palavra hebraica para definir cadeira seria um sentador. Ou seja, o hebraico, a mente hebraica, ela pensa pelo propósito. Qual é o propósito disso? Por isso que o judeu, ele não é apegado a coisas, ele não é apegado a construções. Se você for lá em Israel hoje, você não vai ver construções antigas. As construções antigas que nós enxergamos lá são as greco-romanas.
Quando nós vamos para Israel, que nós enxergamos lá de ruínas, de antigo, tudo, é tudo greco-romano. Fantástico. Por quê? Porque a mente hebraica, ela está pensando sempre em propostar, olha, pode ser melhor, então derruba isso aí e vamos fazer melhor. Fantástico. Vamos melhorar a tecnologia? Então vamos, esquece, isso aí já é passado, agora nós vamos fazer algo que funciona melhor. Os caras têm irrigação no deserto, apóstolo. Nós, descendo de Jerusalém para a cidade de Jericó, nós passamos por um grande deserto. Lembra a história do homem que foi saqueado, do bom samaritano? Sim. Nós passamos pelaquela estrada, na viagem em Israel. E é um deserto. Só que nós olhamos para o deserto, sabe o que a gente vê? Plantações, 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 plantações. Por quê? Porque eles são voltados ao resultado, ao propósito, e não à beleza. Pastor, Não são... se levar isso para o lado de casamento, isso é muito forte. Eu não sei porque eu lembrei de José. De José não, de Jacó. Com Raquel e Lia, né? Porque Raquel era bela. Lia era vesga. Mas foi de Lia que veio Jesus. Opa! Leão de Judá. Foi de Lia. Se não fosse Lia, Jesus não se viria. Por quê? Porque é o hebraico, é o propósito, e não a beleza, não é a aparência, não é o prazer momentâneo, mas aquilo que está sendo gerado. Deus está falando com alguns maridos aí, irmão. Deus está falando com alguns maridos. Olhe mais para o propósito do que para a aparência. E agora tu lembra, apóstolo, de Tiago, irmão de Jesus, que escreve uma carta no Novo Testamento. Ele diz o seguinte: olha, mostra a tua fé sem obras, que eu mostro a minha fé pelas obras. Por quê? Porque na mentalidade hebraica, a fé ela tem que produzir alguma coisa. A mentalidade hebraica está sempre voltada a produzir algo, a fazer algo, a ter um fruto. Jesus ensinava, a árvore é conhecida pelos seus frutos. E aí, vamos achar mais... Eu gosto de dar exemplo, cara. Eu gosto de dar exemplo porque eu gosto de bater. Eu gosto de pegar nego pela... O pessoal tá achando que tá de bobeira aí, você fala a linguagem do povo. A linguagem do povo é o seguinte: aparência, irmão. Tem muito crente de aparência aí, mas não tem propósito nenhum. Tem muito crente que prega que é uma beleza, mas não gera nada. O ventre espiritual tá travado, não gera nada, não conquista nada. Jesus, ele não tinha aparência, não tinha parecer, nem formosura, e fez questão de entrar em Jerusalém montado numa jumentinha. Mas ele tinha propósito, ele fez acontecer. Eles esperavam que Jesus fosse entrar montado num cavalo branco, puxando uma espada e com uma coroa na cabeça. Mas ele não estava preocupado nem um pouco com isso, porque ele sabia o que ele tinha para fazer. Ele tinha um propósito definido. Extraordinário. E, apóstolo, vamos ser um pouquinho mais, não agressivo, mas incisivo. Quantas árvores lindas hoje que a gente vê. Quantas árvores, ministérios, lindo. Quanto vídeo lindo na internet, quanta mensagem linda. Mas a gente vai lá para pegar fruto. A gente vai lá para pegar fruto e não tem. Jesus passa por uma figueira. E ele, acho que era figueira, né? Ele queria pegar um fruto, chegou na árvore e não tinha fruto. Não tinha fruto. Fantástico. E uma árvore que não dá fruto é uma árvore que não cumpre o seu propósito. Meu Deus. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Ai, ai, ai. Uau! E olha só. Já está aberto o profético aí, gente. Uau! E, gente, agora, uma das coisas principais que nós vamos conversar agora, tá? Só tem mais 10 minutos, então eu vou pular algumas coisas. Poderia ter mais 1 hora de live. Então eu vou dar uma pulada. A questão do dualismo de Platão. E isso é muito interessante falar. Por quê? Porque Platão, então, ele estabelece um pensamento dualista, onde ele separa o mundo das ideias, onde ele separa o mundo perfeito do mundo, então, do concreto, do mundo natural, do mundo existente. Ou seja, a ideia é perfeita, é um mundo incrível, um mundo sem erro, um mundo sem falha, de um mundo, então, que é secular, que tem falha, que tem homem, que tem mulher, que são falhos. Então ele faz essa separação daquilo que é perfeito, daquilo que é santo, e daquilo que é secular, daquilo que tem falhas, daquilo que tem erro. Então ele começa a pensar, desenvolve esse pensamento onde
Nós temos um separatismo daquilo que é perfeito e daquilo que é imperfeito. Hoje Separou o céu e a terra, o espiritual e o natural. A visão Exatamente, ele separa. O céu é perfeito, é um mundo das ideias, e a terra é algo, então, é um rascunho. É um rascunho do céu, literalmente como se a terra fosse um rascunho do céu. Só que nós levamos esse pensamento dualista para dentro da igreja. E eu vou provar para vocês. Quando a gente entra dentro de uma igreja, o que a gente pensa? O altar é santo, a igreja é santa, aqui eu não posso falar besteira, aqui eu não posso brincar, aqui eu não posso fazer... Por quê? Porque eu estou entrando num lugar santo. Não posso entrar de boné, não posso entrar de bermuda, porque esse aqui é um lugar diferenciado. Exatamente. Então, para nós, entramos no lugar santo. Porém, na segunda-feira, a gente vai para o trabalho, e qual já é a nossa mentalidade? Sair do lugar santo. Agora eu estou no lugar grego. No lugar secular. A pessoa fala assim, eu tenho emprego secular. No emprego secular, eu sou cabeleireiro. Eu tenho duas lives sobre isso aqui, sobre ativando a sua profissão profeticamente. Eu falo, irmão, você é cabeleireiro, você impõe na cabeça do povo, irmão. Que isso? O que tem de secular nisso? Tudo é profético, tudo fala, tudo é sobrenatural, tudo é céu. Essa é a mentalidade hebraica, a terra é nossa. E olha só que interessante isso. Quando a gente fala dos levitas no Velho Testamento, o que a gente pensa? Uma galera que estava lá aqui, ó, adorando, estava lá, sabe, cantando. E a gente sempre, quando fala levitas, pensa que é uma galera que estava só aqui 24 horas, que nem no worship. Que a gente pensa que os levitas é a galera do worship hoje. Mas a gente não entende que os levitas eram aqueles que cuidavam do templo. Aqueles que trabalhavam, aqueles que limpavam, aqueles que exerciam a função do templo. E se a gente for procurar a palavra adoração no hebraico, é a palavra avodá. Olha, se alguém colocou bem na hora que eu falei. Avodá é a palavra adoração. E essa palavra adoração, avodá, é a mesma palavra usada para trabalho. A mesma palavra que é usada para adoração é a mesma palavra usada para trabalho. Dentro do pensamento hebraico, que é um pensamento holístico, guarda essa palavra, holístico, onde o espiritual e o natural se juntam, onde os céus e a terra se juntam, onde não existe separação do santo e do secular, mas é tudo uma coisa só, holístico, o conceito de tudo interligado. O que nós fazemos do natural reflete no espiritual. O que nós fazemos no espiritual reflete no natural. Todo lugar, em todo tempo, em todo... É isso aí. Exatamente. Pensamento... Há essa conexão. Então, para Deus... Essa é a porta para a restauração de todas as coisas e para a igreja entender o seu papel nos 7 montes. Exatamente. Então, para Deus, quando a gente está lá na igreja, aqui... Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, a gente está adorando. Mas quando a gente está lá no nosso trabalho, na segunda-feira, cortando cabelo, eu sou técnico ótico, eu faço alto degrau, eu estou lá fazendo óculos já, sabe o que eu estou fazendo? Adorando do mesmo jeito. Sim. Quando eu estou jogando futebol com os meus amigos, eu estou adorando do mesmo jeito. Quando eu estou praticando meu hobby, eu estou adorando do mesmo jeito. Quando eu estou em casa com a minha esposa, no secreto, sozinho, eu estou adorando do mesmo jeito. Aleluia. Os meus relacionamentos também são uma expressão de adoração. Glória. Tanto que a palavra glória, e pega essa sacada agora que é boa. Sabe quando a Bíblia diz lá em 1 Coríntios, quer comais, quer bebais, faça tudo para a glória de Deus? A palavra glória é uma palavra grega dexon, que vem da raiz dexon, que é uma palavra usada para espelho. Ou seja, qualquer coisa que você faça, seja um espelho de Deus. Uau. Reflita a glória de Deus. Uau. Reflita o seu Senhor. Então nós adoramos a Deus em todos os dias da nossa vida. Em todos os momentos da nossa vida, a nossa vida é uma expressão de adoração a Deus dentro do pensamento hebraico. Não há separação de santo e secular. Eu não sou mais santo na igreja. Eu não sou mais santo no meio da adoração do hoje. Não. Eu sou santo os 7 dias da semana. Amém. Eu sou santo no meu trabalho.
Glória a E o que Deus. acontece? Essa ideia separatista e dualista de Platão fez que a igreja se tornasse uma igreja de domingo. Uma igreja que só se preocupasse com o culto. O culto é santo. Então ali eu vou dar a minha melhor roupa, eu vou lá no altar. Só que eu chego na segunda, brigo com a esposa. E tem uma outra coisa aqui. Quantos minutos falta aí? Faltam uns 4. Vou falar essa, você dá as considerações. Não esquece de salvar, tá? Não esquece de salvar para eu baixar. Perfeito. Outra coisa, gente. Vamos parar com esse negócio de ter vergonha de falar que é crente ou usar uma linguagem diferenciada no mundo para não escandalizar. Aceita a sua identidade no espírito e seja isso onde você estiver. Claro, você não precisa ser evangeliquez, né? Cabo da Senhora da Glória. Não, mas seja a luz que o mundo precisa, seja a resposta que o mundo precisa. Uau. Entendeu? Porque Deus vai fazer maravilhas através da sua profissão, vai te usar na escola e o reino vai se proliferar através de você. Amém, gente? É isso aí que eu queria falar. Perfeito. Então nós precisamos entender que igreja, e olha só, lembra que da ideia dualista, o que nós transformamos na igreja? Lugar. Nós transformamos a igreja em um lugar. A igreja nunca foi um lugar. A igreja é um grupo de pessoas, mas ela não é um lugar. E aquele lugar, então, dentro do pensamento grego, nós santificamos aquele lugar. Nós precisamos voltar ao entendimento que igreja não é um lugar, igreja é um grupo de pessoas, nós, o corpo de Cristo. Então nós somos muito mais igreja no nosso trabalho que no lugar de domingo. Nós somos, igreja são pedras amontoadas em cima da primeira pedra que derrubou a estátua, fazendo a grande montanha que restaura todas as coisas. Isso é igreja. Exatamente. Agora tu pensa num povo que entende agora que é a igreja todos os dias da semana, que entende a sua função como igreja, que está tudo interligado, que começa a se posicionar no trabalho, na educação, um povo que começa a restaurar a informação, chega de tanta notícia que é só desgraça. Cadê os profetas para subir no monte e declarar evangelho? Declarar boas novas, declarar... Exatamente. E a autoridade está sobre nós. Isso é importante. A gente pegou essa autoridade que está sobre nós, a chave que nós temos, que Jesus nos deu, e nós nos trancamos em 4 paredes. Misericórdia, irmão. Tem gente que está nessa quarentena achando que vai para o inferno, porque já está tanto tempo sem ir para a igreja, fala, vou para o inferno. Não consigo mais ir para a igreja, eu vou para o inferno, não sou mais crente. Gregos. Exatamente. Então, uma grande diferença é a questão então, do dualismo, né? Dentro desse mundo, então, nós pensamos em santo e secular, enquanto Deus, na mentalidade hebraica, ele junta tudo. Não, tudo é santo na nossa vida. Seja pessoal, a nossa segunda, o nosso domingo, o nosso futebol. Deixa eu falar uma coisa aqui, o pastor Lucas. Deve faltar 1 minuto aí, ou 2 no máximo. Isso. E o Instagram corta às vezes faltando 2 minutos. Primeira coisa, o pessoal está pedindo para fazer mais 1 hora. Eu não vou fazer porque o Espírito Santo está dizendo que vocês têm que ficar com gostinho de quero mais. E outra coisa, sigam o pastor Lucas, porque ele tem no canal dele, ele fez recentemente algumas lives explicando isso daí com muitos detalhes. Foi lá que eu assisti e falei, eu quero o pastor Lucas falando comigo sobre isso. Ele faz um mural, ele desenha, o negócio tá lá no Instagram dele e no... Tribo do Rei, na verdade. No Tribo do Rei, que é o da igreja dele, tá? Então procure lá, Tribo do Rei, sigam lá, porque tá bacana. E outra coisa, gente, assim que acabar essa live, eu vou entrar novamente por 7, 8 minutos no máximo para fazer algumas considerações sobre algumas coisas que vão acontecer durante a semana. Pastor, fica à vontade aí, finalizar do jeito que você quiser. 40 segundos. Gente, então eu vou finalizar que agora eu tenho reunião com os meus líderes aqui da igreja. Eu tenho uma reunião online aqui com a liderança da igreja, então preciso finalizar. Que Deus abençoe muito vocês. Obrigado. Estou à disposição para conversar e para trocar mais uma ideia sobre cultura hebraica, cultura grega. Que a glória de Deus inunde a vida de vocês, o trabalho de vocês. Que vocês possam ter uma vida de adoração em todos os sentidos. Foi um prazer estar com vocês. Que Deus abençoe.
Beijão, Amém? mano. Te amo, nego. Até a próxima. Beijão, amamos vocês, até. Salva aí, hein? Pode deixar.